Nas últimas décadas, o Brasil descobriu o turismo e as possibilidades econômicas deste setor. Na reportagem especial de hoje, acompanhe algumas atrações da região e quais são os problemas e projetos para alavancar o turismo regional. É por esses caminhos que se desbrava o turismo. O destino é você que escolhe. Pode ser longe ou bem pertinho. Estamos na região de Ribeirão Preto. A placa indica que próximo daqui existe uma atração turística. É a Rota de Portinari. Brodowski, terra do pintor. Esta é a casa onde nasceu e viveu parte da vida. O local se transformou em um museu na década de 70. Pelas paredes, obras de arte, poemas, desenhos. É possível conhecer parte do ateliê onde produzia as obras e também os móveis do início do século passado, usados pela família de imigrantes italianos. A capela foi construída para a avó doente poder rezar. O traço de cada um dos familiares está detalhado no rosto dos santos. Visitam o lugar mais de 2.000 pessoas todos os meses. Pensar que quando eu estava nascendo, ele já estava fazendo a obra dele, né? Então, se não tivesse essa tradição pela cultura, pela manutenção da história dele, nós não estaríamos sabendo o que foi a sua vida, né? A arte para a educação, ela tem um valor inestimável. E muitas vezes o que a gente vê é que não é dado ainda em nosso país o devido valor. Por isso, o jogo muito importante. Continuamos pela rodovia. Já estamos na cidade vizinha Batatais. O turismo é de fé. Igreja majestuosa. Referência para católicos e admiradores da arte. Existem detalhes nos pilares e em toda a arquitetura. Nas paredes, mais produções de Cândido Portinari. Jesus os Apóstolos, a Sagrada Família e o batismo de João Batista. A igreja é uma réplica da Basílica de São Pedro em Roma, sendo 1/8, estilo neoclássico, neo é o novo, construída de 1927 a 1942. O maior conjunto de obras do pintor Cândido Portinari com o maior número de escola: cubismo, realismo, surrealismo, primitivismo, expressionismo e impressionismo. Esta família veio de São Joaquim da Barra para visitar a cidade. Eles conheciam que existia uma atração turística tão próximo do município deles. Eu conhecia, eu vim mais porque minha mãe falou, vamos conhecer a igreja lá. A gente veio e eu gostei bastante. Nunca tinha ouvido falar da igreja, mas tinha ouvido falar de Cândido Portinari, algumas reportagens na televisão, mas nunca tinha ouvido falar da igreja que tinha essas obras deles aqui. Pelos rios e cachoeiras da região, existem locais para exploração de esportes radicais e de ecologia. Altinópolis, Cajuru, Cristais Paulista. As opções de cidades são diversas. Esses dois amigos, sempre que podem, deixam Ribeirão Preto para explorar os municípios. Você tem toda a estrutura, mas ainda não tem o produto vendido da maneira talvez correta, falta um pouco mais de divulgação, né, de uma maneira geral. Falta um pouco dessa promoção de comunicar os locais e um pouco do público que gosta dessas atividades, fugir da rotina e se dispor a ir visitar esses lugares maravilhosos que tem aqui ao lado. Enquanto a região já investe no turismo, Ribeirão Preto ainda não pensa nesse setor. Muitos locais estão abandonados. São poucos lugares para visitação, como o Bosque Municipal. No Bosque, a população tem como atrativo diversos animais. Existe também o Jardim Japonês, ambiente tranquilo para encontro de famílias. Eu acho que é uma diversão para as crianças, né? Mas eu tô olhando como é que tá ainda, porque faz muito tempo que eu não vinha. São poucos lugares de turismo, de lazer em Ribeirão? Muito pouco, né? Tem aqui, tem o Curupira, né? Mais nada. Só também. São poucos lugares de lazer em Ribeirão? Eu acho poucos, tem bem pouco. Os museus de história e do café não são explorados regularmente. Fecham durante alguns períodos e feriados. No Parque Maurílio Biagi, obras do artista plástico Bassano Vacarini estão abandonadas. No lugar, não existe mais iluminação e durante a noite, vândalos frequentam a área verde. Um fator importante é que esses atrativos têm uma identificação com o produto turístico.
Por exemplo, nós temos que ter também, para quem visita um atrativo, quer levar uma lembrança. Ele quer um artesanato, ele quer um souvenir. Isso hoje nós temos de uma forma muito limitada, ainda muito discreta, pelo potencial que existe em Ribeirão Preto. Somado a tudo isso, os atrativos não estão adequados à visitação. Nós temos ainda museus que fecham o sábado de manhã, quando você tem um maior fluxo de visitantes na cidade de Ribeirão Preto, pessoas oriundas da região. Às vezes em feriados, também atrativos fechados. Isso não pode ocorrer, tem que existir um bom senso, tem que existir uma relação turista, visitante e atrativo. Ribeirão Preto, centro de compras e de negócios, poderia ser um trampolim para o turismo da região. Os visitantes, muitas vezes, só conhecem o chopp. O Pedro II, o terceiro maior teatro de ópera do país, deixando o potencial turístico regional e da cidade de lado. O turismo hoje em dia é agregar possibilidades. Se Ribeirão sozinho não segura, eu posso fazer esse turista viajar pelas cidades da região. São pequenas distâncias que vão acrescentar muito. Por quê? Porque ele vai fazer um turismo cultural. Ou então ele pode fazer um turismo religioso. A Delegacia Regional estuda a criação de roteiros para estimular o turismo da região. Existem propostas para circuitos de arte, ecologia e histórico, unindo diversas cidades. A verba viria de um projeto público-privado e da criação do Instituto Caminhos da Anhanguera. Nós temos na região atrativos, nós não temos um produto. E produto para ser vendável é como qualquer outro produto que você vá comprar. Enfim, ele tem que estar organizado, ele tem que estar tem que ser vendável. Entendeu? Ele tem que brilhar os olhos dos turistas. Angélica Fabre é diretora do Museu Casa de Portinari. Ela faz parte de órgãos internacionais para a preservação da história de museus. Para ela, parcerias também com hotéis e agências são importantes para estimular o turismo. A gente procura agências, a gente procura hotéis, a gente procura empresas que possam, de alguma forma, colocar o museu em evidência. Agora, evidentemente, os circuitos, os trabalhos regionais, eles vão sempre fortalecer. Porque, às vezes, uma cidade sozinha é complicado, mas se algumas cidades se organizam, se somam, com certeza os resultados são outros. A doutora em História, Sandra Molina, ressalta que, além de beneficiar os visitantes, investimentos em turismo são importantes para a população. Se eu tenho uma sociedade envolvida no turismo, eu passo a ter uma qualidade de vida para a sociedade. Por quê? Porque para eu ter turista, eu tenho que ter uma infraestrutura decente, eu tenho que ter segurança. Turismo precisa de segurança. E segurança é assim, olha, se eu tenho uma luz queimada na minha rua, isso não é problema do secretário de turismo, mas isso é problema para o secretário de turismo falar assim, olha, eu tenho que ter um cuidado com essa iluminação, porque a iluminação vai garantir também a questão da segurança, né? Eu passo a ter uma preocupação maior com a limpeza da cidade. Isso gera emprego, isso gera consumo. Eu passo a ter a autoestima das pessoas da cidade muito mais desenvolvida, porque as pessoas se sentem parte de um processo maior. Reportagem especial de Gustavo Batista para o Jornal da Clube.